então para uma palavra hoje aqui, que Deus colocou no meu coração, que está ardendo, eu quero dividir com você. 2 Reis, capítulo 13, e o versículo de número 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, filho de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava, e curvado sobre ele chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. Assim o fez. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, e a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Feche seus olhos. Amado Deus, Senhor, diante da Tua palavra nós estamos essa noite, Pai. Fala conosco, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa. Fala tremendamente para o louvor da Tua glória. E no nome de Jesus eu te peço, Senhor, prepara o nosso coração como boa terra para receber a semente da Tua palavra, uma palavra de destino e de direção para as nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Escute. Muitas vezes na história da nossa vida, a gente obtém vitórias, mas a gente obtém vitórias parciais, vitórias pela metade. Tem muita gente que não completa o ciclo de vitória na vida dele, e a gente vive aquele sentimento de que as coisas, apesar de andarem bem, não se completaram, não se realizaram. Aquele gosto de que faltou um pouco mais, poderia ter ido mais adiante. É um misto, uma mistura de frustração. Não, bispo, as coisas estão andando na minha vida, as coisas estão caminhando. Como é que está a tua vida? Não está caminhando, mas não está da maneira que eu esperava. Parece que as coisas não estão completas, parece que falta alguma coisa. E a gente muitas vezes caminha assim, caminha de forma incompleta, com planos e projetos inconclusivos. Eu até estava indo, mas e aí eu mudo de projeto, eu mudo de plano, eu mudo de ideia. Eu até estava caminhando por uma direção, por um propósito, mas parece que aquilo nunca se concluía, nunca terminava, nunca se dava por completo. E parece que dentro da gente, dentro de nós, a gente vai vivendo isso, esse misto. Está indo, mas não está indo bem. Está caminhando, mas não está caminhando bem. Está andando, mas e aí? Você se sente realizado? E muitas vezes essa falta desse sentimento de realização toma conta da gente. Mas o que fazer quando a minha vida toma um caminho e uma rotina como essa? O casamento não se conclui, a vida profissional não se conclui, os projetos financeiros não se realizam,
a ideia da casa, do carro, de comprar, de vender, de abrir a empresa, começa, mas não vai, caminha, mas não se realiza. O detalhe é o que fazer quando eu olho para a minha vida, e a minha vida inteira é um misto de tudo isso. Não está ruim, mas não está bom. Não está ruim, mas e aí? Você se sente realizada? Você se sente realizado? Não. É o que fazer. Nessas horas a gente precisa ser muito espiritual, porque nós estamos falando de pessoas como eu e você, que estamos diante da presença de Deus. Posso ouvir um amém? É nessa hora que a gente precisa ser muito espiritual, porque nós estamos falando de homens e mulheres espirituais. Porque presta atenção numa coisa, volta o versículo 14 para mim. Joás aqui, ele está sendo uma pessoa, um homem espiritual, sim ou não? Sim. Sabe por quê? Por quê, bispo? Olha lá, Eliseu estava como? Eliseu está quase morrendo, e a Bíblia diz que Joás vai procurar quem? O profeta Eliseu. Agora, o que será que Eliseu poderia oferecer para Joás? Uma pessoa debilitado, acamado, moribundo, no término da sua vida, doente, e a Bíblia diz que Joás vai procurar esse homem. Humanamente falando, talvez a gente pudesse imaginar que dali, daquele lugar, não pudesse sair mais nada, porque a gente é meio assim. A gente muitas vezes, a gente olha para a aparência e ignora a essência. Posso ouvir um amém? A gente vê e olha pela aparência, mas a questão é que Eliseu, nessa condição, nessa situação, da maneira que ele está, Joás está entendendo e compreendendo que ele é um homem de Deus e que ele tem direção para a vida dele, e não importa a aparência de como está. E a gente é meio assim, a gente ignora essa essência, o que está dentro. Então eu posso ver que primeiro, para que você tenha os seus sonhos realizados, não é pelo que você está vendo. O que você está vendo não dá norte para você entender e tomar posse daquilo que Deus tem para você. Porque muitas vezes o processo, o momento, a situação, a história, o que está se deslumbrando na sua frente é algo complicado, é algo debilitado, é algo inacabado, é algo que parece ser o fim, como era de Eliseu. Mas na essência de tudo, por trás de tudo aquilo, eu tenho que entender que tem algo de Deus aí, e que eu posso buscar, mesmo nesse processo, mesmo nessa situação, mesmo nesse momento de morte, eu posso enxergar que Deus tem algo para a minha vida. E a gente acha que Deus só está nas coisas boas, Deus só está nos momentos melhores. E Jó está dizendo assim: Eliseu está debilitado, está acabado, está acamado, está destruído, mas eu vou até lá, porque eu sei que tem algo de Deus para a minha vida. O problema muitas vezes na história da nossa vida é uma coisa só. Diga comigo: discernimento. Diga: eu preciso ter discernimento. Quantos aqui tem discernimento? Deixa eu ver, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Ah, 1, 2, levantou. Glória, tem gente aqui. Discernimento, irmão. Discernimento é diferente de só ver. Eu estou vendo, a situação é difícil, o problema é complicado, mas eu estou tendo discernimento de entender que na essência Deus está nesse negócio. Mesmo no momento ruim, no momento mais difícil da vida de Eliseu, Joás está entendendo que Deus pode falar com ele, porque Deus pode falar com você nos momentos difíceis, nas coisas mais difíceis, nas situações mais difíceis. Deus pode falar com a tua vida, Ele pode se revelar como Deus, e Ele pode falar, e Ele é Deus. Escute uma coisa, Joás aqui, ele vai ser atendido por Eliseu. Eliseu vai atender Joás.
Agora, vem para mim, presta atenção, porque uma coisa é importante, é quem é Joás. Coloque o versículo 11 para mim, por favor. Quem é Joás? Olha lá, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos seus pecados. Joás aqui é um desviado, é um pecador, e mesmo assim, ele vai ou não vai ser atendido por Eliseu? Ele vai ser atendido por Eliseu. Escute uma coisa, eu quero que você entenda nessa noite aqui, porque Deus tem uma porta da graça aberta para mim e para você, e não importa a maneira que você entrou nesse lugar, há uma porta da graça aberta para a tua vida. Porque a gente acha que Deus vai se revelar, que Deus vai fazer só para quem é crente, para o super crente, para o supra-sumo. E Deus está dizendo assim: eu quero fazer na história de qualquer um, não importa. A graça é para mim, é para você, é para todos que estão aqui. A graça do Senhor é para aquele que é crente, aquele que é santo, aquele que é supra-sumo, ou aquele que pecou, que tem pecado, que não se sente digno. A graça, a porta da graça, ela está aberta para todos nós. Por quê, bispo? Por quê? Porque Eliseu vai atender esse cara. Ele vai buscar. Eliseu vai atender ele. E Deus vai falar com ele. Deus está se revelando com um projeto para um homem pecador. Então não importa o momento da história da tua vida, não importa o que você está passando, o que você está vivendo. Talvez você tenha errado, pecado, talvez você tenha se frustrado, desistido, desviado. Joás era rei de Israel, mas ele fez o que era mal, se desviou dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor está dizendo: a porta da graça está aberta para você, e eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a história da tua vida. Ei, escute, Deus não está falando aqui com crente, Deus não está falando com aquele que aceitou, com aquele que decidiu, com aquele que está na igreja. Deus está falando com homens e mulheres que querem viver esta graça, esse poder e essa glória. Não importa como está o teu coração, o que você fez hoje, não importa o teu passado ou como anda a tua vida, Deus está dizendo: eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto para a tua história, um projeto para a tua vida. Ei, escute uma coisa, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus está te chamando. E aí, você vai sim ou não? Eu quero dizer algo para você, que Deus não aceita qualquer um, mas Ele transforma todos aos quais o buscam na presença dEle. Porque eu vi alguém falando: Deus aceita você. Não, irmão, Deus não aceita qualquer um, mas Deus transforma todos aqueles que o buscam. E se você veio buscar o Senhor nessa noite, Deus quer transformar você. Deus aqui não está aceitando Joás, vai transformar a vida dele. Quantos querem que Deus transforme a sua vida? Levante sua mão, diga: eu quero que Deus transforme a minha vida. Escute, o pecado não vai mais te aprisionar, a situação não vai mais prender você. Se você veio nessa noite aqui, não importa a vida de pecado que você tenha vivido, coisas que só você sabe, coisas que só você vive, e você sabe como é que a sua vida está. Deus está dizendo: se você veio me buscar nessa noite, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar você. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: a porta da graça está aberta. Não, diga confesse, senão ele vai crer. Diga para pelo menos os dois aí, diga: a porta da graça está aberta. Deus quer começar um tempo novo no meio da igreja dele. Coloque para mim Apocalipse 2:21. Olha lá, Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas eles não quiseram se arrepender da sua imoralidade. Escute, Deus está falando aqui de uma igreja. Coloque o versículo 20 para mim. Versículo 20. Qual é a igreja? Contra você tenho visto que de Jezabel. Coloque o 19. Conheço as tuas obras, o amor, a sua fé, o serviço, a perseverança que você está fazendo agora no princípio. Segue. O anjo da igreja em Tiatira, ele vai dizer:
eu conheço você. Só que Jezabel anda perturbando a sua vida. Jezabel anda perturbando você. Mas eu tenho algo para a tua vida, que ele diz o 21. Coloque o 21. Eu tenho algo para você. Olha lá. Eu te dou tempo para que você se arrependa. Escute, a porta da graça está aberta nessa noite aqui. E Deus está dizendo, eu estou dando um tempo para você se arrepender. Essa palavra não arranca muito glória e muito aleluia, né? Porque as pessoas não querem mais muito falar de arrependimento. Mas eu tenho que ensinar você. Quem está comigo, diga amém. Diga, eu vou tomar posse dessa palavra. 3 falou. Comigo está a todos, tomando posse da palavra meia dúzia. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. Sabe, um tempo de arrependimento. Deus quer começar um novo tempo na nossa vida. O seu começo pode não ter sido muito bom, mas sempre há tempo para se arrepender. E Deus está dizendo, chegou um tempo de renúncia. Chegou um tempo de você renunciar àquela vida que você levava. Sabe, não foi o profeta que foi atrás de Joás que foi atrás. Não foi Deus que foi atrás dele, ele que foi buscar. Sabe, você veio nessa noite, nesse lugar, e Deus está dizendo para você assim, é um tempo de renúncia e de arrependimento. Um tempo de renúncia e de arrependimento. E sabe o que me chama a atenção? Volta ao versículo 14 de Reis. Olha lá, ele chegou onde ele estava, cruzado sobre ele. Eu gosto de uma versão que está escrito assim: e aí Joás chorou e gritou. Alguém tem essa versão aí? Que ele gritou e chorou ainda, não foi só gritar, tá? Joás chega, chora e grita. Agora vamos para mim, vem para mim, quem está comigo diga amém. Vamos para a cena. Olha só, Eliseu está ali. E como é que esse cara chegou? Gritando e chorando, desesperado. O que isso demonstra? Joás, ele está indo na presença de Deus, mas ele está vivendo um tempo de abalo emocional. Agora vem para mim, porque às vezes a gente está na presença de Deus, mas o que está nos conduzindo à presença de Deus é que estamos abalados emocionalmente. E Deus não trabalha pela emoção. Posso ouvir uma amém? Não. Você pode entrar nesse lugar gritando e chorando. A única coisa que demonstra esse abalo emocional, esse choro e esse grito, é que conota e denota uma pessoa longe de Deus. Porque quando você está longe de Deus, as suas emoções, você é abalado psicologicamente, é claro que sim. É fácil você conhecer alguém que está próximo de Deus. Quer ver? Olha para o seu irmão que está do teu lado. Se ele estiver perto de Deus, ele vai dar um sorriso para você aí. Todo mundo sorriu? Meu Deus. Sabe por quê? Repita comigo: menos emoção e mais afirmação de fé. É porque, mesmo que a coisa esteja ruim, o negócio esteja difícil, o céu está de bronze, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel, mas é menos emoção e mais fé. Às vezes é aquele tipo de gente que você olha para ela, ela tem problema, ela passa por dificuldade, adversidade, ela tem um monte de coisa para resolver, mas quando você olha para ela, parece que ela está firme, ela está firmada na rocha, ela não se abala. Sabe por quê? Porque mesmo em meio aos problemas, mesmo vivendo as dificuldades, as adversidades, essa pessoa ela vive pela fé. Porque quando você não tem fé, você se abala emocionalmente por qualquer situação. Ai meu Deus, agora não vai dar, agora eu não vou conseguir, agora não vai funcionar, agora eu não vou vencer. Esse é aquele que vive abalado, e ele acha que quem chora para Deus tem resposta. Quem sabe eu vou gritar e aí ele vai me responder. Lembra dos profetas de Baal? Ficaram a manhã toda gritando, mas resolveu? Não, não resolveu. Diga: menos emoção, mais fé. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: menos emoção e mais fé.
Vem para mim, presta atenção aqui. Qual foi a frase que Joás disse para Eliseu? Vamos lá. Qual foi a frase? Comigo aqui. 1, 2, 3. Meu pai, cavalos e cavaleiros. Alguém conhece essa frase aqui? Conhece essa frase? Sim ou não? Essa foi a frase que Eliseu disse quando Elias subiu ao céu. Tá ruim de Bíblia, hein? Joás está repetindo a mesma frase. Tipo assim, eu vou falar isso aqui, porque quem sabe dá certo, né? Deu certo lá. A gente acha, vem para mim, presta atenção. A gente acha muitas vezes que na igreja é assim. Eu vou repetir alguma coisa, eu vou falar alguma coisa que já falei, alguma coisa que já disseram. Quem sabe vai dar certo com Deus. A gente é tomado emocionalmente e a gente acha que é assim. A gente conhece muitos religiosos por aí, não precisa nem citar, que o que mais eles fazem é o quê? Repetir oração, sim ou não? Vamos repetir oração, que vai dar certo. Vamos orar, vamos fazer, que vai dar certo. Não, irmão, isso aí é só emoção. E você não vive pela emoção, você vive pela... Tem 2 só até agora que falou que vive pela fé aqui. E o resto vive pelo quê? Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele, não sei você, mas eu vivo pela fé. Põe o 17 para mim. Vamos lá, vamos para a Bíblia, irmão, não fecha a Bíblia não. Ele disse, abre a janela que dá pro leste. Assim fez o rei. E aí ele atirou a flecha. E qual era essa flecha? Essa é a flecha da vitória do Senhor. Opa! Agora sim, cheguei todo torto, todo errado. E a primeira coisa que eu vi foi vitória. Isso aqui é o que todo mundo quer ouvir, sim ou não? É. Leva o versículo 11, quem é Joás? Pecador, desviado. Aí ele vai procurar Deus, e Deus, a primeira coisa que fala com ele é o quê? Vitória. Estou no lugar certo. É comigo mesmo. Quantos querem vitória? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão quem quer vitória, pode abaixar a mão. Aí ó, não precisa nem de conserto. Falou de conserto? Não, só falou de vitória. Era isso tudo que eu queria. Eu vim na igreja e Deus falou de vitória comigo. Mas diga uma coisa para o irmão que está ao teu lado. Diga, porque Deus é assim mesmo. Diga, Deus, Ele sempre começa pelo fim. Deus sempre começa pelo fim. Deus é tão tremendo que Ele começa pelo fim. O que Deus tem para mim? Vitória. Diga, vitória. Diga, o fim de todas as coisas que Deus tem para mim é um fim de vitória. Mas tem que começar, sim ou não? Tem que começar. O detalhe maior é que precisa começar. E para chegar na vitória, tem um caminho, sim ou não? Sim. Mas Deus sempre começa para mim e para você pelo fim. É que talvez se Deus falasse qual é o caminho, você não continuaria. Então sabe o que Deus faz? Diz para você, eu vou mostrar o fim de todas as coisas para você. O fim é um lugar de vitória. Diga para o teu irmão, Deus tem vitória para você. Diga para ele, simples assim. Você só precisa fazer o caminho. Vitória é com você, vitória. Mas tem que fazer o caminho. O problema muitas vezes é esse. É que Deus sempre vai começar pelo fim. Não importa como você chegou aqui, não importa a maneira que você está,
Deus sempre tem vitória. E mesmo pecador, errado, desviado da forma que você tem vivido, pelo que você tem passado, se você chegou até aqui, Deus está dizendo para você: eu tenho vitória no final para a tua vida. Quantos querem tomar posse disso aqui? Coloque o versículo 18 para mim. Em seguida Eliseu disse: pegue as flechas e golpeie o chão. A primeira foi de vitória, oh glória, aleluia. Aí simplesmente Eliseu diz assim: pegue essas flechas e golpeie o chão. Quantas flechas Eliseu atirou? Quantas flechas Joás atirou? 3. Eliseu vai dizer para ele: só isso? Você poderia ter atirado 5 ou 6, sim ou não? Poderia. Mas esse é o problema. Deus tem vitória para mim e para você, e o final de vitória, posso ouvir um amém? Mas tem o caminho. E esse caminho vai requerer de você, primeiro, de mim e de você, e anote aí: perseverança. Porque ele atirou só 3, ele podia ter atirado mais? Sim. Quem mandou ele desistir? Ninguém, ele que parou. E muitas vezes a gente faz isso. O final é de vitória, mas no meio do caminho a gente não persevera mais. A gente resolve pela gente mesmo desistir, porque acha que já está bom. Mas aí nunca foi o final da história que Deus escreveu para você. Sempre teve algo mais adiante, e que Deus queria que você fosse, mas você decidiu parar aí, porque achou que estava bom. Porque veja bem, vem comigo, quem está comigo diga amém. Qual é? O que Eliseu está mandando fazer aqui? Pegar a flecha e atirar no chão. Vamos para a cena. 2 flechas. Faz sentido para você? Não estou matando ninguém. Falou que eu vou ter vitória contra o meu inimigo, mas eu estou atirando aqui no chão. Sabe? Ei, vem para mim. Às vezes a gente desiste e para das coisas da história da nossa vida, porque a gente acha que não faz sentido, mas é Deus que está no controle. E muitas vezes eu desisti do propósito maior, de chegar na minha vitória, sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou e determinou para mim na caminhada, não faz sentido algum. E porque não faz sentido, eu desisti, eu parei. E aí eu não cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. Quem está entendendo, diga amém. Porque Deus pediu algo tão simples. Quando Deus pediu algo tão simples para Naamã, ele quase perdeu a bênção, sim ou não? Mas Jordão, Abana e Fapar estão melhor. E precisou um dos seus servos falar com ele. Porque muitas vezes é tão banal, é tão simples o que Deus... Pensa comigo, um rei de Israel. Aí ele está ali, Eliseu está ali na cama, vamos para a cena. Aí, atira aí no chão. O que eu estou fazendo? Ei, vem para mim. Quantas vezes na história da nossa vida nós estamos assim, sim ou não? O que eu estou fazendo? Deus falou que tem uma vitória para mim, mas eu não estou vendo sentido nenhum naquilo que eu estou vivendo. Eu vou parar. E Deus está dizendo: não para não. Não é porque aquilo que você está fazendo não faz sentido agora, que você tem que parar. Diga perseverança. Diga, mesmo sem fazer sentido, eu vou perseverar. Isso tem que sair do teu coração hoje, irmão, aqui. Porque tem muita gente que parou porque não fazia sentido, e Deus está dizendo: parou por quê? Porque parou. Deus está dizendo, era para continuar, não era para desistir. Uma flecha, 2 flechas, 3 flechas. Não vou atirar mais. O que Joás está fazendo? Uma flecha,
outra flecha igual, outra flecha, e a gente, uma rotina. Mas às vezes a gente não. Essa rotina não vai me levar a lugar nenhum. Mas Deus está nessa rotina que você está vivendo. Vir no culto terça, quinta, domingo, de manhã, à noite, está aqui, glorificar, louvar, exaltar. E muitas vezes o diabo vem assim: essa rotina está te levando aonde? Para com isso. E a gente muitas vezes ouve o diabo falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e desiste daquilo que Deus tinha. E Deus está dizendo: eu não falei no começo com você, eu não disse no início todas as coisas, olha a vitória no final, não é agora. Mas aí eu desisto da minha rotina, porque eu acho que é rotina. Uma flecha, duas flechas, três flechas. Ei, vem para mim, pega essa que o Espírito Santo falou comigo agora aqui. Porque ele está usando o quê? Flecha. Não era barato, tá? Flecha era o armamento, né? Era a arma usada, ou seja, custava, tinha custo cada flecha daquela. E muitas vezes, sabe por que a gente não chega na vitória? Porque a gente não quer pagar o preço, a gente acha que está caro. A gente acha que está caro. Deus tem uma vitória para você, bebê, mas tem que pagar o preço. E aí eu começo pagando o preço, mas aí eu começo a achar que está ficando muito caro para chegar onde Deus tem para mim, que está requerendo de mim, e vai requerer mesmo. Você quer chegar na tua vitória de que maneira? Não quer pagar o preço. Joás falou: três flechas, tá bom, vou gastar mais para quê? Não está nem acontecendo nada. E aí eu paro de pagar o preço. E quando você para de pagar o preço, você desiste da onde Deus queria te levar. Quantos estão entendendo isso nessa noite aqui? Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: só te digo uma coisa, não economiza. Diga, catuca ele e diga: não economiza na sua jornada espiritual. Se você chegou até aqui, vai economizar para quê? Você não saiu da sua casa, você não veio até aqui, aí agora você quer economizar. Não economiza não. Gasta tudo o que você puder, dá tudo de si, persevera ao máximo para chegar aonde Deus falou que tinha para você. Porque eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração: eu tenho vitória. Se você já chegou até aqui, quantos estão entendendo isso nessa noite aqui, irmão? Deus é meio assim, coisa sem sentido, mas que talvez tenha valor para você, mas que você acha que não vai dar em nada. Ridículo, hein? O rei de Israel dando flechada no chão. Às vezes, é assim, parece ridículo. Às vezes o que Deus pede, meu Deus. Jesus cuspiu na cara, cego, jogou lama. Ridículo, sem sentido algum. E aí eu estou nessa jornada, porque Deus falou para mim que me daria vitória. Mas aí eu quero limitar a quanto isso vai custar de mim, a quanto vai requerer do meu tempo. Ah, só 3 tá bom. Se faz sentido ou não. Ó Deus, se o Senhor tem vitória para mim, me mostra alguma coisa que faça sentido. E Deus não trabalha assim. Posso ouvir um amém? Nem sempre vai fazer sentido para você. Essa palavra está na moda. Faz sentido para você? Não, sentido nenhum. Mas falou. Ele deu 3. Qual a resposta do profeta? Se você deu 3, você vai ter 3 vitórias. Olha aí. Porque para mim, qual o sentido de tudo isso?
Nenhum. Mas não é porque não faz sentido que não vai acontecer. Coloque a mão no ombro do irmão que está do teu lado. Eu vou usar ele. Você é a última vez agora, mas é para ser profeta, hein? E diga: mesmo sem fazer sentido algum, mesmo sem entender, no final, creia, você vai ter vitória. Coloque Lucas 24:13 para mim. Mateus 24:13, perdão. Mateus 24:13. Eu já termino já. Mateus capítulo 24, versículo 13. Dá para perseverar sim ou não? Mesmo sem fazer sentido? Mesmo sem entender? Mesmo sem entender? Aquilo que eu faço, talvez você não entenda agora, mas mesmo sem fazer sentido, eu já falei para você lá no começo que eu tenho vitória para a tua vida. Eu já falei lá no começo que eu tenho vitória para você. Mesmo que a tua vida não esteja da maneira que você esperava, não para no meio do caminho, não desiste no meio da trajetória. Deus tem uma jornada. O que Ele mostrou para você foi o fim. Deus falou para mim que tinha vitória, falou, e Ele tem. Agora não para no meio, não desiste no meio, não desanima, não entrega os pontos, se esforça, dá tudo de si, paga o preço. Paga o preço. É ridículo. Eu estou dando flechada aqui, mas falou que eu ia ter vitória, que o inimigo ia morrer. Mas o que está acontecendo aqui? É que você tem que ter discernimento espiritual. Enquanto Deus não falar para você parar, você não para. Entrega tudo de você, dá tudo de você. Se esforça, tem bom ânimo. Se esforça. Se esforça. Eu quero orar com você nessa noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Podia ser outra, mas é essa. Porque tinha gente que não está entendendo que Deus começa pelo fim. Deus sempre começa pelo fim. Sempre será assim. O problema é que nós não entendemos muitas vezes que para chegar no fim tem uma jornada e um caminho. E esse caminho vai requerer perseverança, insistência, pagar o preço, dar tudo de mim. E mesmo que não faça sentido algum, eu vou continuar, porque Deus falou comigo que me dará vitória. Porque você sou só 3. Você vai ter 3 vitórias, Joás. Mas você podia ter mais. Você podia ter a vitória completa. Parou no meio. Mas você não vai parar no meio. Fique de pé. Fique de pé. Mesmo sem entender, eu vou continuar. Porque aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim. Sabe, tem muita gente desanimando, desistindo, parando, entregando os pontos, achando até que um culto como esse é sem sentido, não faz sentido algum. Gente muitas vezes que dizem no seu coração: Deus falou que me daria vitória, mas eu estou desanimado, porque não está fazendo sentido algum. Eu venho para a igreja, eu volto para casa, eu oro, eu peço a Deus, eu faço campanha. Irmão, está fazendo sentido sim. No final é vitória. Persevera, não desiste, insiste, continua, faz o que Deus mandou. Você vai ver. Você vai ver. Até o final vai cansar. Coloque a mão no teu coração. Feche seus olhos.
Eu vou te dar um minuto aí para você falar com Deus no teu lugar. Para você falar com Deus. Mesmo sem entender, eu preciso que você fale com Deus. Mesmo sem entender o que está acontecendo aqui. Bispo, eu não estou... Esse vidro vai cair em cima de você. Mesmo sem entender, eu preciso que você fale com Deus. Eu não estou me perguntando se você entendeu essa palavra, se você compreendeu, se isso tudo que está acontecendo aqui faz sentido para você. Não. Não é nada disso. Eu só preciso que você fale com Deus. Você veio, você buscou. Você buscou. Você buscou. Seus olhos espirituais, houve discernimento. Eu vou para a casa do Senhor hoje, porque Deus vai falar comigo. E Deus está dizendo assim: eu tenho uma vitória para você. Opa, nossa, já fala logo de vitória? Sim, Deus é assim. Não estou perguntando, não estou falando para você se consertar, se acertar, se arrumar. Deus está dizendo: eu tenho vitória para você. Sabe por quê? Porque o que vai transformar você é a caminhada. O que vai mudar a tua história, o que vai mudar você por dentro é a sua caminhada. Porque Deus mostra o final, aí Ele diz: vamos iniciar uma caminhada. Vamos caminhar junto, vamos perseverar, vamos viver. Eu vou falando para você e você vai fazendo. Eu vou dizendo no teu coração e você vai fazendo. A vitória é o fim de todas as coisas. Então, fale com Deus aí, um minuto no teu lugar. Fale com Deus, um minuto no teu lugar. Fale aí com Deus. Eu vou te dar esse minuto. Hoje eu poderia orar aqui, mas é você e Deus. Eu quero que você ore, que fale com Deus aí no teu lugar. Nesse último minuto, fale com Deus aí. Fale. Fale da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Só não deixa de falar com Ele. Só não deixa de falar com Ele. Fale com Deus. Diga: Deus, diga: eu sei, Senhor, que o Senhor tem vitória para mim. Mas eu sei que para viver o que Deus tem, eu tenho que perseverar pelo caminho, andar pelo caminho, obedecer pelo caminho, ouvir a Tua voz, fazer aquilo que o Senhor fala ao meu coração. Eu vou perseverar, diga: eu vou perseverar. Eu não vou me intimidar, mesmo que as coisas não façam sentido algum ao meu coração, mas eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar no meio do caminho, enquanto eu não viver aquilo que o Senhor falou ao meu coração que tem para mim, eu não vou parar.